Olá, nossos queridos ouvintes do podcast Deus e Elas. Eu sou Ana Barbosa. E eu, Jéssica Machado. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho, para, na verdade, aproveitar essa onda natalina, essa semana, né? O clima de Natal. E a gente queria bater um papo sobre filmes de Natal que nos inspiram, né? Que trazem boas mensagens. Quais mensagens alguns filmes trazem, enfim, como que a gente pode relacionar tudo isso com o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. Então, cá estamos com a Jéssica, que é uma gigantesca fã de coisas de Natal, filmes, músicas, decorações. E tudo que envolve Natal. Sim. Era pra Lô também, né? Que é outra super fã de coisinhas de Natal. Tá aqui com a gente, mas ele deu um probleminha na nossa agenda. Então, cá estou eu, que não sei muitas coisas de Natal. Mas tá aqui pra aprender. Exatamente. Eu vou te ensinar e trazer pro lado bom da força. Exatamente. Gente, a gente tá gravando esse podcast no dia 19. Hoje é dia 19, isso. 19 de dezembro. Eu montei a minha árvore de Natal ontem, dia 18 de dezembro. Por quê? Porque eu esqueci, aí eu fui me enrolando. Daí eu montei ontem e montei de jeito que eu não gostei, eu vou ter que arrumar hoje de volta. A minha já tá pronta, já faz 3 meses. Não pode dizer. Eu montei no final do mês passado. Mas já teve ano que eu montei a árvore no dia 23. Então não tô tão ruim. Dia 18 tá bom, tá bom. Tem tempo ainda. Uma semaninha, é pra ficar certinho. Isso. É tipo, uma semana pro Natal, então é isso aí, fechou. Daí desmontar é outra história, né, gente? Não, Enrola. Fevereiro, março, a gente tá desmontando. Eu vou aproveitar, deixar até final de janeiro, só pra eu aproveitar. Mas, Jéssica, você então que é a nossa... Antes do nosso bate-papo começar de verdade, tem aquele jabá básico, né? Sim. Nos siga, então, nas nossas redes sociais do Pão Diário. O Instagram é Pão Diário Oficial, Facebook Pão Diário Oficial também, YouTube Pão Diário Brasil, nosso site pãodiario.org. E se você quiser dar presente de Natal atrasado, né, presentear com livros, você pode ir na nossa loja publicaçõespãodiario.com.br, que tem todos os nossos materiais por lá, devocionais, livros, papelaria, enfim, você pode escolher o que você quiser. E, sabe o que eu já falo agora, Jéssica? Ou eu deixo pra depois? Eu acho que você pode... Não sei. Mais uma coisa, né, que você comentou dos presentes atrasados. Livro é um bom presente a qualquer dia do ano, né, gente? Então aproveita, dá pra comprar de janeiro a dezembro. Exatamente. Qualquer dia que você quiser. E o mistério que eu vou falar vai ficar pra depois. Isso, deixa pra depois. Vai pro final do episódio. Como presente de Natal pra vocês, isso aí. Gé, então, você que é super fã de Natal e dos filmes, né? A gente tem muito filme por aí que... Na verdade, toda a cultura natalina ocidental, assim, né? Não é nada voltada para Jesus. E nada tropical. É nada tropical. Tudo bem que hoje, Curitiba, a gente gravando, a gente tá de blusa. Eu tô de blusa de lã, em pleno 19 de dezembro. A gente sabe que o Brasil, né, é grande, então aqui tá frio, mas a gente sabe que talvez você tá ouvindo aí, tá calor. Exatamente. Mas, né, mesmo não tendo ali Jesus como mensagem principal, existem vários valores, assim, né, e princípios que a gente consegue absorver. Tipo, a gente retém aquilo que é bom, joga fora o que não é. E também tem um filminho aqui que é bem com a ideia mesmo do nascimento de Jesus, que a gente quer conversar sobre. Mas, então, Gé, eu sei que esse é o seu filme favorito, pelo que você me disse, que é o Klaus. O que nós podemos... Um dos, né? Lembrando que nossa lista foi bem cooperativa, não só nós do Deus e Elas, né, colocamos filmes aqui, mas o pessoal que trabalha aqui com a gente também colaborou. Mas Klaus é aquele filme bonitinho que começa de uma certa forma meio de terror, né? Tipo... Bem esquisitinho. Que eu confesso que a parte favorita do filme é aquela entradinha dele numa cidade toda dark, assim, né? Tipo... As duas senhorinhas carregando um corpo. Aqueles Bem natalino. Mas, e o pior que é, né? Se você for ver, Jesus veio justamente para tirar essa questão sombria da humanidade. Então, acho que se a gente for analisar assim, quando a gente estava fazendo a lista,
até uma das meninas que trabalha com a gente, a Thaís. Thaís, espero que você esteja ouvindo esse episódio. Ela comentou, né, que eram vários filmes que não eram cristãos. E eu mencionei até o versículo de Eclesiastes que fala que Deus plantou a semente da eternidade no coração do homem. Então, se a gente vai com base nisso, vai ter um pouquinho, né, desse sentido de eternidade em qualquer coisa que a gente vê. Principalmente se a gente olha com as lentes de Cristo, a gente consegue ver ele falando com a gente. E nesse filme, nessa cena, querendo ou não, a gente consegue ver isso, né? Tipo, a comunidade ali onde se passa a história, ela é meio sombria, tem aquela guerra entre as famílias. E, né, só para situar quem não assistiu esse filme, eu vou ler um pedacinho aqui do que se trata. Klaus é o filme de um carteiro egoísta e um fabricante de brinquedos solitário que cultiva uma amizade improvável e levam alegria para uma cidade fria e sombria. E é basicamente o que Deus fez trazendo Jesus para o mundo. Né? Ele trouxe alegria, né, para uma humanidade fria e sombria, que estava, né, corrompida ali pelo pecado. E de uma maneira bem improvável, né? Do que as pessoas esperavam de um Salvador, do Messias, né? Enfim. Né? Sendo Jesus, né, pegando aí um gancho do filme, né, que as crianças escrevem as cartas, né, Jesus é a própria carta de amor enviada por Deus para os seus filhos. Amém, já dá pra gente encerrar por aqui. Quem diria que um filme, né? Não? Sim. Pra gerar coisas assim. E o que eu achei legal é... Eu falei, né, que eu não sou assim tão natalina quanto a Jéssica. Então, todos os filmes que a gente vai falar hoje, tirando o Esqueceram de Mim... Ah, spoiler. Eu assisti para o podcast. Porque assim, não tenho muito aquele hábito de filme de Natal e tal. Só de comédia romântica bem ruim de Natal, só pra eu passar o tempo, assim, mas e tipo... nenhum desses foram escolhidos? Não, porque não tem nenhuma mensagem de Natal, a pessoa que se apaixona em 2 dias e acha que é o amor da vida e dá tudo certo, que não é nada realista. Na verdade, e que querendo ou não, é a grande leva de filmes que a gente tem hoje, né, de Natal, são filmes de romance que se passam no Natal, não necessariamente filmes de Natal. Sim. E o que eu achei muito fofo do Klaus, assim, do filme, né, Klaus, que o Papai Noel também é o Klaus. Não é Papai Noel, né? Quer dizer, ele é, mas... Ele é tipo, né? Na verdade, é o nascimento do Papai Noel. Ele é e não é. É tipo assim, é o nascimento da lenda. Da lenda, né? Isso. Do Papai Noel em si, né? Porque, teoricamente, ele não é e... Você fica na dúvida no filme, na verdade, se é ou não é. Então, no começo, eu achava, porque eu nunca tinha visto, né? Eu achava que era o Papai Noel frustrado. Tipo assim, desistir de ser Papai Noel. Mas é depois que eu entendi que é tipo o início da lenda mesmo do... É que em inglês é Santa Claus, né? Não é Papai Noel. Então, tipo, é a lenda do Santa Claus. Então, daí é aí que eu peguei esse negócio. Mas que eu achei muito fofo, que eu acho que desses filmes realmente natalinos, né? Que tem essa mensagem da família. Independente se é um filme cristão ou não. Então ali, eu esqueci o nome do carteiro. Mas o carteiro, vamos falar o carteiro. Ele, né, como a Jéssica leu na sinopse, ele é um filho mimado que é levado aí pra essa cidade pra poder trabalhar lá, pra ele aprender com a vida e tal, ele era muito mimado, não sei o quê. E dele, no fim, ele acaba ajudando aquela comunidade e criando a família dele naquele lugar. Então ele se casa com uma professora, daí depois no finalzinho aparece ele com os filhinhos, daí ele quis ficar naquela cidade, porque ele... É o Jasper. Isso, o Jasper. Então, o que eu acho legal, que tanto esse quanto os outros que a gente vai falar, independente de serem cristãos ou não, eles fortalecem a ideia da família, né? A importância de estar em família. Né? Tipo, isso. Do ser humano, ter aquela base que se dá com a família. Sim. E tanto no Klaus quanto... eu já vou falando dos outros, acho que vai mesclar tudo, Jéssica. A gente fez uma ordem aqui, não sei se vai dar muito certo. Tanto Klaus quanto Uma Invenção de Natal, que eu já vou, né, explicar aqui, é uma família, que ele o pai da família ele é inventor, não, como é? Inventor, né? Fabricante, né, de brinquedos. Ele tá fazendo muito sucesso, ele faz esses brinquedos meio que com magia, assim, e tal.
Daí o aprendiz dele rouba a fórmula dele, algo assim, acho que o livro das Tem ideias a dele. sinopsezinha do filme aqui, ó. Isso, melhor. Desde que foi traído por seu aprendiz, a vida perdeu a graça para esse fabricante de brinquedo. Mas a chegada de sua neta está prestes a mudar o seu destino. Isso. E aí, spoiler do filme, se você não assistiu, sinto muito. A esposa, assista, dá tempo. E também a esposa dele morre, né? Então, tipo assim, então ele é roubado, aí dali um tempo a esposa morre, daí ele, tipo, manda a filha, depois que ela cresce, pra outra cidade, ele começa a viver sozinho. E daí, né, anos depois, ele reacende a chama pelos brinquedos e a razão da vida dele quando vem a neta. E o que eu achei legal nos dois é que quem começa a contagiar ali o pertencimento mesmo, a unidade, a união e tal, são as crianças. Então, no Klaus, as crianças querem os brinquedos, né? Mas aí elas se unem das famílias rivais que antes não se misturavam. Aí as crianças começam a se unir para pedir brinquedo e para brincar juntas. E uma invenção de Natal, quem reacende ali o coraçãozinho dele é a neta. E a Bíblia fala, né, que nós devemos ter um coração como de uma criança, nós devemos ser como as crianças. Então, como, mesmo não sendo, né, novamente, sendo filmes cristãos, mas tem essa mensagem também da família, da criança, eu achei isso muito fofo. Tipo assim, que Deus pode fazer muita coisa por meio das crianças, assim, eu achei isso bem lindo. Não, quando a gente pensa em Natal, uma das coisas que a gente lembra é não apenas das crianças que a gente tem na nossa família, mas o Natal quando a gente era criança, né? Eu acho que é muito mais fácil a gente assimilar e aceitar as coisas quando crianças, né? Porque a palavra mesmo diz, né? Jesus diz lá em Mateus 19:14: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Essa, acho que, simplicidade no olhar da criança faz ver a mágica, né, que a gente fala que, né, a gente está num período mágico, né, do clima natalino, mas eu acho que essa questão real, assim, tipo de olhar para coisas que o resto do ano a gente acaba não olhando ou não prestando atenção, e nessa época a gente acaba ficando um pouco mais sensível, né, às coisas à nossa volta, assim. E quando a gente vê esses filmes que trazem essa questão da criança como um papel principal, Jesus já colocava as crianças como um papel principal numa sociedade, e às vezes a gente quer anular elas, né? Tipo, levou tanto tempo, às vezes, né, para a criança realmente se expressar e falar, e a gente acaba anulando. Só que, como você mesmo disse, né? Deus pode fazer maravilhas por meio de uma criança, né? Eu já vi famílias inteiras indo para a igreja porque a criança que levou. Foi a criança que foi primeiro, né? Na história da minha própria família, a minha avó foi primeiro, né? Para a igreja, para depois a minha bisavó ir, né? E só depois de casada que ela viu meu bisavô sendo batizado. Então, tipo assim, as crianças, elas são importantes, não só nos filmes de Natal. E outra coisa que eu achei legal do Uma Invenção de Natal é que, como a gente falou, né, o aprendiz do inventor rouba o livrinho lá dele com todas as receitas, por assim dizer. E, porque, né, ele queria ser também um grande inventor e tal, ele não queria ficar na sombra do seu professor. E ele rouba e tal, beleza, daí passa muitos anos, acontece tudo caos, né, depois a esposa morre, enfim, tal. E daí uma das últimas cenas, esse aprendiz que agora já tá, né, tipo, adulto e tal, ele é preso, daí a netinha dele, do inventor, vai lá e pega de volta, não sei o que, é todo um caos do filme, né, daí tem o clímax lá do negócio. E daí descobrem o que esse cara fez, né, o aprendiz e tal. E aí, o inventor... Gente, eu sou péssima nos nomes. Eu assisti esse filme esses dias, eu não lembro o nome dos personagens, e é isso. Desculpa. Mas aí, o inventor, ele não ficou com ódio. Talvez ele tenha processado esse ódio ao longo dos anos, né? Pode ser. Mas, tipo, já foi muitos anos depois. Mas aí, ele pega... quando o cara tá sendo preso, quando ele tá saindo da loja do inventor, que ele foi lá tentar pegar de volta e tal, ele é preso. E daí o inventor pega um pacote que era um presente pro aprendiz dele
na noite que o aprendiz roubou ele. E que era justamente... Eu não lembro, eu não entendi direito, tipo, o que era, mas era, tipo assim, coisas... Eram umas ferramentas para ele poder virar um inventor e não só um aprendiz. Ele falou, eu ia te dar isso naquela noite, mas você roubou e decidiu seguir o seu próprio caminho, assim. E daí o cara ficou, tipo, em choque, assim, e daí ele foi preso, foi embora. Mas daí eu fiquei pensando, assim, tipo, a gente, a sociedade no geral, assim, né? Como às vezes a gente não olha tanto pro essencial e não tem paciência de esperar a vida acontecer, né? Então tá ali, tipo, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas a gente esquece que Deus tem o seu tempo para todas as coisas, né? Daí trazendo a ótica cristã, né, pro negócio. Às vezes a gente tá tentando viver um mais de Deus pelas nossas próprias pernas, achando que Deus tá atrasado, assim. Só que Deus tem o tempo para todas as coisas. A gente esquece que pra gente realmente ser independente como ser humano, a gente precisa ser totalmente dependente de Deus. Sim. Né? E quando a gente age pelas nossas próprias forças, a gente tende a pegar o caminho mais longo, né? Às vezes, porque por mais que talvez pareça mais rápido, que aquela coisa vai acontecer de uma forma muito mais rápida, o caminho que você está percorrendo é muito mais longo. E tem muito mais altos e baixos do que talvez se você esperasse algo que talvez não seja, né, num estalar de dedos ou um piscar de olhos que vai acontecer, mas é um caminho mais curto, é um caminho, né, realmente que você não está andando sozinho. Você tem aquele que realmente sabe para onde quer te levar e é o melhor lugar. Sim. Mudando de filme. Amém. Esse eu acho que é o seu preferido, né? O Feliz Natal. Esse é. Aham, eu tinha trocado aquela hora. Então me fala um pouquinho sobre esse filme. Então, Feliz Natal, filme de 2005. Né? A sinopse dele diz assim: uma trégua durante a Primeira Guerra Mundial é mostrada sob o ponto de vista dos soldados envolvidos no conflito. Em dezembro de 1914, integrantes dos exércitos francês, escocês e alemão ganham uma folga de Natal e é possível desfrutar poucos, porém bons momentos de paz e humanidade nas trincheiras. É um filme histórico falando de um acontecimento real, né? Que, por mais que pareça realmente história de filme, isso realmente aconteceu, né? A trégua durante a Primeira Guerra Mundial. E a primeira vez que eu assisti esse filme foi na escola. Na minha cabeça foi uma professora que eu não sei por que ela passaria aquele filme, mas tudo bem. Né? Na minha lembrança era uma professora de química, mas eu não sei. Tudo bem. Era o clima natalino. Deve ser. Ou eu tô... Minhas lembranças estão meio embaralhadas. Mas foi na escola que eu assisti a primeira vez esse filme. E eu gostei muito, assim, tipo, realmente de... Porque a gente tá falando de guerra, né? Guerra, no máximo, você quer sobreviver, mas você sai matando todo mundo, né? Se não é do seu grupo, você mata. E, tipo, você vê que o que o Natal faz até em meio à guerra, né? E embora isso seja um fato histórico que realmente aconteceu, ele, assim como Klaus, ilustra muito realmente a vinda do Messias, né? Ele, a própria palavra diz, né? O príncipe da paz. Tipo, no meio da guerra, ele fez ali tipo, a mera lembrança da data, né? 24 de dezembro, fez com que uma guerra entrasse em trégua. E até no filme, e existem fotos também, se, né, vocês pesquisarem no Google, dos soldados jogando futebol, né, durante essa trégua. E eu gosto muito desse filme justamente por isso, né, porque a mera lembrança do que é Natal já fez uma guerra parar por um dia. Imagina o que realmente faria se todos aqueles soldados, e não só os soldados, porque querendo ou não, eles só estão obedecendo ordens, mas as pessoas que realmente mandam entendessem e compreendessem quem é o Messias e Príncipe da Paz. Sim. E o que eu acho muito interessante, que por mais que né, tentaram deturpar a ideia do Natal, tirar Jesus, trouxeram Papai Noel, presente e tal, não sei o quê,
E muita gente hoje nem lembra, né? Nós somos cristãos, pra gente é muito fácil, né? E na minha cabeça, beleza, as pessoas comemoram o Papai Noel, mas elas sabem que é aniversário de Jesus. Tipo, o nascimento de Jesus. Mas tem muita gente que não é que não sabe, mas tipo assim, não lembra mesmo e só vai no embalo. Mas mesmo assim, é um feriado, uma data mega importante pro mundo inteiro. E por mais que tenham tentado deturpar, a raiz tá ali, a essência tá ali. E é o mundo inteiro que para nos mesmos dias e tipo, e tem... E mesmo que às vezes alguns países não sejam exatamente no mesmo dia, né? Porque a Rússia eu sei que é no dia 6 de janeiro, porque eu sei disso, eu não sei. Precisando coisas aleatórias de Natal, eu gosto de Natal. Mas tipo assim, ainda é dentro do nosso contexto de Natal, porque a gente desmonta a nossa árvore, né? Pela regra da sociedade não necessariamente cristã, né, gente? A gente desmonta uma árvore no dia 6 de janeiro. E o Natal na Rússia é no dia 6 de janeiro. Embora alguns países não tenham essa questão da troca de presentes no Natal, porque às vezes não é um país cristão, é um país muçulmano, tenha uma tendência a trocar presentes no Ano Novo. Tipo, querendo ou não, é a mesma essência do feriado, só que só uns 2 dias depois. Eles só se recusam porque é um feriado cristão, mas tá ali, né? Mas tá ali, né? E eu fico muito impactada com isso, porque realmente o poder de Cristo é tão grande, o poder do evangelho, da mensagem, enfim, que mesmo as pessoas tentando trocar o sentido para não deixar algo religioso, enfim, tá ali. Porque também, né, tipo, tem a questão, logicamente, nascimento de Jesus, salvação e tal, mas ele tem esse objetivo, né, de juntar as famílias, de juntar as pessoas, de aproximar, trazer união. Então... E, assim, eu acho muito interessante tudo isso. E eu acho muito interessante o fato que algumas famílias cristãs não gostam de comemorar o Natal, assim, tipo, fazer algo... Esses eu não entendo, essas pessoas. Justamente porque não deturparam a ideia do Natal e tal. E eu fico, gente... Eu não consigo entender. Tipo assim, os meus pais, eles não são muito de Natal. Tipo assim, entre Natal e Ano Novo, eles são mais do Natal. Mas também é tipo... Vamos fazer o que dá, assim, e tal. Até um parênteses, esse ano a gente vai pra a cidade aqui perto mesmo, de Curitiba, mas do interior, pra ver a nossa família. E eu tô muito empolgada. Porque, tipo assim, não vai ser nada grandioso, é uma cidade super pacata, minha família é super tranquila, tipo, não vai ser, nossa, um negócio super agitado e tal. Mas faz muitos, acho que uns 10 anos que eu não passo Natal lá. E, tipo assim, eu vou ter em família, assim, tipo, mais gente, as minhas tias que eu não vejo faz muito tempo e tal. E, porque assim, eu sempre falo que quando eu tiver a minha casa com espaço, porque agora eu tenho minha casa, né, eu já casei. Mas não cabe, não dá pra fazer o Natal lá em casa. Mas quando eu tiver tipo, uma casa e tal, que vai dar pra fazer, reunir a família ali, cara, eu quero muito ser aquela pessoa da família, tipo, que vai ser reconhecida pelo Natal. Tipo assim, Natal, isso aqui. A Jéssica da sua família? Isso. Não digo nem, tipo assim, tanto pelas sabedorias de Natal e tal, mas tipo assim, não, o Natal... A empolgação. Tipo assim, o Natal vai ser na casa da Lana. Tipo assim, onde vai passar o Natal? Na tia Lana. Sabe, tipo... Não, Natal é, tipo assim, todo ano Natal é na tia Lana. Tipo assim, eu quero um dia chegar nisso, assim, sabe? Que, tipo, o Natal é muito importante. É o nascimento de Jesus e, tipo, toda essa questão familiar e tal. Eu não vejo por que não celebrar, assim. Eu não... Daí, no caso, Papai Noel, não gosto de celebrar por causa do Papai Noel. É só não decorar com Papai Noel. É só não vestir alguém de Papai Noel, se você não gosta, pronto. E é falar de Jesus. É falar do amor de Jesus, é falar do nascimento de Jesus, é celebrar a vida de Jesus. Então, sempre quando eu vejo... Sempre, eu não vejo muito, né, como eu acabei de falar. Mas, tipo assim, assistindo esses filmes, assim, voltou isso, assim, tipo, cara, eu quero ter um Natal legal, tipo, pra lembrar de Jesus e estar ali curtindo com a família, sabe? Então... Eu acho que, pra mim, o que ficou desses filmes, assim, que mesmo que não seja sobre Jesus, é sobre Jesus. Acaba sendo, pra gente, sempre vai ser, assim. Eu sou mega empolgada de Natal, né? Então, tipo, o Natal a gente já começa a planejar em outubro, né, cara? A gente começa a ter as ideias, tipo... E alguns anos são um pouco mais elaborados, outros são mais normaizinhos. Esse ano vai ser mais normalzinho.
Não deu tempo de fazer coisa muito elaborada. Mas, tipo assim, eu não tem como não se empolgar e comemorar, né, o aniversário de Jesus. Tudo bem, sabe, né? Pode não ter sido no dia 25. Como Provavelmente pode? não foi, mas... Pode ser, né? A questão é lembrar. É um dia memorial, né? Assim como a gente tem a ceia para lembrar, né, todo mês ali do sacrifício que ele fez por nós, por que não lembrar da sua vinda? Né? Ter um momento real. Porque a gente é ser humano, a gente esquece. Se a gente não comemorar, né, o real sentido do Natal, e a gente, porque a sociedade deturpou, vai chegar um momento que a gente vai esquecer o real sentido do Natal e vai acabar comemorando uma data qualquer, sem realmente ser a vinda de Jesus. E eu ouvi uma mensagem esses dias na igreja e era... Eu gosto, gente. Eu sei, metade das pessoas não gostam e pulam essa parte da Bíblia. Mas eu gosto de genealogia. Né? E a mensagem foi da genealogia de Jesus, né? Mostrando, tipo, a diversidade de pessoas da descendência de Jesus. Né? De reis a prostitutas. Né? Uma genealogia onde mostrava que Jesus realmente era sacerdote. Uma genealogia que mostrava... que retratava mulheres. Né? Então, tipo... só na genealogia de Jesus a gente tem toda a história do Evangelho. Porque ele veio para aquelas pessoas, independente de quem elas são, dentro da sociedade. Então não tem como não comemorar esse rei que se fez homem, né, conheceu nossas dores e veio para todo mundo. E ele poderia ter vindo... Assim, se Deus não se importasse com a família, Jesus poderia ter simplesmente surgido. Tipo assim, puf! Pareceu Jesus. Mas ele escolhe, tipo, né? Ele podia ter descido com os anjos lá, quando todos os anjos desceram, tá? Isso, poderia. Ai, ó, exatamente. Mas Deus escolheu usar a família. Deus escolheu usar as famílias, né, da genealogia. Escolheu que Jesus crescesse em uma família, né? Toda. Então, assim, pra mim, Natal é, lógico, né? Como eu falei, nascimento de Jesus, com certeza. E também é muito família, porque... é um momento que a gente se reúne, que a gente... E assim, toda a família briga, né? Sempre tem, né? Normal. Famílias saudáveis são assim. E no Natal é tipo assim... junta todo mundo aqui, vamos esquecer as coisas, vamos estar junto e tal. Porque a gente precisa celebrar o amor, né? O amor de Jesus por nós, o amor entre nós, da família, assim. Então, eu gosto muito de Natal. Não comemoro, assim, tipo... não comemorava desde novinha, assim, porque meus pais não são tanto, tipo assim, desse nível de decorar casa e ficar, tipo, empolgadaços, assim, com o Natal e tal. E daí eu tenho, desde que eu casei, assim, eu tenho, tipo, quero ter as minhas coisas de Natal, assim, não só coisas, né? Tipo assim, com os meus momentos de Natal e tal. Confesso que eu não estou conseguindo implementar muito bem. Mas, tipo, é uma das minhas metas de vida, assim, tipo, de receber todo mundo pro Natal e de viver esse momento de Natal em família para celebrar a vida de Jesus. Esqueceram de Mim, acho que é o clássico dos clássicos de filme de Natal. Pelo menos pra nossa geração. É. Né, gente? Aquele filme infantil para as crianças de 20, 30 anos. Como a nossa média de ouvintes também é a frase millennial, então o pessoal aqui tá sabendo o que é. Né, já é um filme aí de 1990, então faz um tempinho. Mas ele é até um clássico, que eu lembro que uma vez eu tava conversando com a minha sobrinha. Eu falei, não, porque daí, né, falando do filme dela. Não, tia, eu nunca assisti. Como assim, criança? Meu Deus. Vamos arrumar esse negócio, né? Fomos lá e assistimos. E daí, uma coisa que eu lembro muito nítida, assim, eu tava assistindo com ela virou e falou, como que pode? Os pais esqueceram o filho em casa. Não tem como. Eles são os pais, eles não podem esquecer. Ai, que fofa. Eu fiquei pensando, pois é.
Mas é um filme, criança. Mas ela não se conformou com aquilo. E quando ela assistiu o 2, ela não se conformou mais ainda. Que esqueceram de novo. De novo. Ela, como assim? Né? Ela não se conformou. Acho que agora ela já tá mais conformada com essa questão do filme. Mas quando a gente tava pensando até nesse episódio, esse foi o primeiro filme que veio na minha cabeça, justamente porque Deus não se esqueceu da gente, né? Ele arrumou tudinho para que nós não sejamos esquecidos. Se formos, é por culpa nossa, gente. Desculpa. Que a gente esqueceu da gente. A gente esqueceu de Deus. Mas ele, né, fez todo o arranjo do nascimento de Jesus justamente por não esquecer da gente. Viu, gente? Dá pra aprender muito com os filmes. Sim. É porque esse ele é mais brincalhão, assim, né? Então é mais uma comediazinha ali e tal. E tem um monte de aventura ali pra escapar do povo. Sim. Mas realmente, né? Eu confesso que eu tinha a mesma indignação da Letícia. Gente, como é que pode? Como é que pode esquecer uma criança? Mas realmente, né? Essa questão mesmo de que Deus não esquece de nós, então isso também é uma coisa que a gente pode aprender. E puxando então para o nosso último filme, que de todos é o que eu mais gostei. É o mais infantilzinho, mas ele é muito fofo. A Estrela de Belém. Isso. Um filme de 2017. Um burro, uma ovelha, uma pomba, 3 camelos e alguns animais excêntricos tornam-se heróis desconhecidos do primeiro Natal. É muito fofo esse filme. Sim! Se você não assistiu, assista, gente. Pesquisa e assista. A gente não vai fazer propaganda dos streams. Mas tem lá. Nos mais famosos tem. E tá chegando perto do Natal, então em algum canal vai passar. É. Mas minha cena favorita é o final. Né? É um paralelo entre o meio do filme, barra começo, meio, e o finalzinho. Né? Que esse burro, ele tem o sonho de fazer parte da comitiva real. Né? Na verdade, o sonho dele era ser um cavalo, né? Porque a comitiva era só de cavalos. Mas ele tinha esse sonho e acabou, né? Não conseguindo entrar na comitiva real da forma que ele imaginou que ele entraria. Mas daí no final do filme, né? Quando Jesus já nasceu, tá lá na manjedoura. Isso, obrigada. Quando, né, Jesus já nasceu, tá lá na manjedoura. E ele vê todo mundo se ajoelhando, né? E os reis magos chegando, entregando os presentes, falando que era para o rei nascido. Ele fica, tipo, perdido ali naquele momento, até que ele se toca que ele carregou, né? Um rei. Pra mim, aquela cena é a mais bonitinha, tipo, dele realmente reconhecendo quem tava, né? Quem era o bebezinho que a Maria estava carregando. E, nossa, desse filme dá pra tirar diversos ensinamentos. Mas eu acho que mexe muito, não é nem relacionado ao Natal, especificamente, mas questão de propósito, né? Uhum. A gente imagina o nosso propósito de uma forma, e quando a gente menos percebe, a gente já tá cumprindo esse propósito da maneira que Deus planejou. Que não foi, talvez, como nós planejamos, mas é a melhor forma. Porque, né? Que é na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa cena é muito fofa, muito. Eu chorei quando eu vi. E eu assisti com várias crianças da família, porque foi ano passado. Foi o dia de maratona de filmes de Natal com as crianças da família. E no fim só deu pra assistir um filme, começou tarde, a gente assistiu esse e eu chorei com as crianças. Foi bem legal. Isso eu acabei assistindo umas 3 vezes. Quem tem sobrinho pequeno sabe, né, gente? A gente tem que assistir várias vezes a mesma coisa. Então, eu acabei assistindo. Na verdade, assim, eu confesso que eu assisti uma vez sozinha. A primeira vez eu assisti sozinha. Eu falei, minha sobrinha vai gostar. Convidei ela pra assistir, desculpa, pra assistir uma segunda vez. Só que ela gostou tanto, queria assistir a segunda dela, que seria a minha terceira, e assim foi. Então, acho que eu já assisti umas 4 vezes, 5. Eu acho que é isso então, né, Gé? Eu acho que é. Nossa, muitos ensinamentos. Mini maratona aqui de filmes, na qual você pode anotar todos e assistir. Sim. Mas a mensagem que fica é: aproveite seu Natal, curta sua família, celebre a vida de Jesus, lembre que ele veio
ao mundo, nasceu como um ser humano para morrer por nós, se entregar por nós, por amor a nós. E é isso, um Feliz Natal do Deus e Elas. É isso aí, gente. Feliz Natal. E falta uma coisinha, né, pra falar pro pessoal. Você falou que ia falar no finalzinho. Então vamos lá, gente. Nós vamos fazer um recesso, então semana que vem nós não temos podcast. Vamos voltar em fevereiro. Semana que vem, em janeiro, não teremos podcast e voltamos em fevereiro. Mas eu já vou contar a novidade, eu acho que vai ser bom. Agora, nós temos uma surpresa para vocês, porque vocês, nossos ouvintes, são maravilhosos. E a gente precisa melhorar a nossa comunicação, porque vocês, né, a gente precisa ter mais contato com vocês. E vocês estão nos fazendo crescer aqui com o podcast. Então, a partir de fevereiro, nós teremos um canal separado para o Deus e Elas, um canal no YouTube só do podcast Deus e Elas. Então, a gente vai conseguir trazer um conteúdo mais específico no próprio YouTube, para conseguir falar com você direto por lá. E também o Instagram do Deus e Elas. Então, né, sempre quando a gente fala que, nos contem o que vocês acharam do episódio e tal, mas com aquela coisa, para onde que eu mando uma mensagem, para onde que eu mando um e-mail. Então, agora não tem mais isso. Você pode comentar direto no YouTube do Deus e Elas e pode conversar com a gente também pelo Instagram do Deus e Elas. Ainda não tá pronto. A gente tá organizando aqui para criar os 2 canais. Mas saiba que em fevereiro, então, teremos um canal do YouTube e um Instagram do Deus e Elas, pra gente conversar melhor com você e saber melhor o que você quer ouvir aqui no podcast. Então é isso, Deus abençoe, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até 2023. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até. Tchau!